Boa noite. Se vocês estão me ouvindo aí, por favor, dá uma sinalização que o áudio está indo. Por favor, deem um ok, se estão conseguindo me ouvir. Muito bom, muito bom. Várias pessoas entrando aqui. Gratidão a todos vocês que estão entrando aí. Gratidão a todos vocês que estão entrando aí na live. Fico muito feliz por vocês estarem aqui, viu? Muitos de vocês não me conhecem. E para quem não me conhece, eu sou o Daniel Carvalho. Eu sou reflexoterapeuta e decidi fazer essa live hoje. Minha primeira live, na verdade, né? Então também estou enfrentando um medo meu aqui para poder falar com vocês agora. Me desafiando e ousando fazer algo diferente para divulgar mais essa técnica que eu trabalho, que é a reflexologia, e divulgarmos mais o trabalho para que outras pessoas possam conhecer. Então, para quem não me conhece, eu sou Daniel Carvalho, sou reflexoterapeuta. Trabalho com reflexologia há mais ou menos 9 anos. Devo ter aproximadamente 20 mil horas de trabalho. Deve estar chegando próximo de 20 mil horas de trabalho com a reflexologia. É uma técnica fantástica e que vem impactando a vida de muitas pessoas com esse trabalho. E eu venho ajudando centenas de pessoas a superarem os seus medos através dessa técnica e do conhecimento que a gente divulga para as pessoas. Então o objetivo o objetivo é ajudar vocês a entender melhor os medos e fazer dele um grande aliado aí para que possa ajudar. Todos nós temos medos. Isso é muito importante da gente entender antes de mais nada. Aquela pessoa que não tem medo, na verdade, talvez a gente possa até se assustar com isso, porque pessoas que não têm medo pode ter algum outro gatilho por trás disso que a gente não consiga entender. Mas é natural sentirmos medo. A circunstância é não deixar que o medo nos paralise. É isso que nós vamos tentar fazer aqui nessa live, tentar mostrar para vocês como usar o medo a nosso favor, como usar o medo como nosso aliado. Quando você ouve a palavra medo, o que passa pela sua cabeça? O que você sente? Qual é o conceito que você tem sobre o medo? Quando você está sentindo medo, quais são as reações fisiológicas que você sente no seu corpo? Então essas perguntas, elas já trazem um norte para a gente de começarmos a entender. Voltou aí para vocês? Estão me ouvindo? Estão me vendo novamente? Ótimo, Tati, obrigado, viu? Muito obrigado aí por ter confirmado que voltou. Então vamos lá. Então eu estava falando aqui sobre o medo, né? Como ele pode impactar a nossa vida, nos paralisar ou não, ou nos ajudar a ir adiante. Quando o medo me trava, é porque ele chegou a uma circunstância onde os nossos recursos emocionais, eles podem ter dado uma pane. Então esse é um mecanismo que vai ser importante entender, que muitas vezes aí você vai precisar de ajuda de um profissional para conseguir te dar um norte de como resolver isso. Nós não vamos falar hoje sobre os medos mais profundos, aqueles que fazem com que a pessoa, por exemplo, uma síndrome do pânico. Hoje nós não vamos falar sobre a síndrome do pânico. Vamos falar de alguns medos para que possa ajudar vocês, ok? Só que o medo, ele é tão polêmico e que a própria enquete, ela deu um resultado polêmico, ela deu praticamente um empate ali.
52% achou que o medo é positivo e 48% achou que o medo é negativo. É um assunto tão polêmico que dá um resultado polêmico como esse. Então, algumas pessoas entendem o medo como positivo e outras entendem o medo como negativo. O que é importante da gente entender? O medo, ele faz parte das nossas emoções primárias. Fazendo parte das nossas emoções primárias significa que ele veio de fábrica. Se ele veio de fábrica, é porque ele faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Então, o medo ele é usado a nosso favor, como outras emoções que fazem parte da emoção primária, das emoções primárias, né? Como a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, o nojo e a surpresa. Então, segundo alguns especialistas, essas são as nossas emoções primárias e fazem parte do nosso sistema de sobrevivência. Nós vamos tentar ajudar vocês a encontrar uma maneira do medo nos impulsionar, para que ele possa nos ajudar a atingir os nossos objetivos. Quando colocamos o medo na nossa frente, geralmente ele nos paralisa. E aí a gente não consegue ter ações. Quando colocamos o medo para trás, ele pode nos impulsionar. Então o medo, ele faz parte do nosso sistema e ele é usado quando o nosso sistema detecta o perigo. E aí quando ele detecta o perigo, é que aí o medo ele desencadeia várias ações dentro do nosso organismo para que possa nos ajudar. Como que ele funciona dentro da nossa fisiologia? Quando o nosso corpo ele encontra uma circunstância pela qual nós estamos em perigo, ele liga o nosso sistema de alerta e aí ativa alguns mecanismos, a amígdala cerebral, ativa a formação reticular, ativa alguns mecanismos que vão nos ajudar a nos proteger. E como isso vai acontecer? O medo, ele desperta, quando sentimos o perigo, ele acaba despertando um mecanismo de enfrentamento e de fuga, que aí é disparado na nossa suprarrenal o hormônio da adrenalina e da noradrenalina, e isso faz com que o sangue ele vá mais para mãos e pernas, para que a gente possa enfrentar ou fugir de uma situação de perigo. E isso vai fazendo com que o organismo entre num sistema de alerta para que possa ser usado esse mecanismo a nosso favor. Só que muitas vezes nós entramos nesse sistema de alerta sem uma sensação de perigo real. Ele entra por algum mecanismo que foi identificado como perigo. E aí ele dispara. Quando esse mecanismo de alerta ele entra em ação constantemente, o nosso corpo fica cansado. Então essa sensação de perigo, disparando a adrenalina, que vai fazer com que a nossa circulação seja direcionada mais para braços e pernas, para que a gente possa enfrentar ou fugir, se ele fica disparando, muitas vezes o nosso corpo vai cansando, porque depois entra em ação a noradrenalina e o nosso corpo ele vai entrando num estado mais de relaxamento. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que você entra num quintal e você vai adentrando a ele, e quando você chega no meio desse quintal tem um cachorro que está solto. Então, e esse cachorro ele tem ali um olhar para você, onde dispara em você a sensação de perigo. Nesse momento, o nosso sistema de alerta ele vai disparar essa reação, esse sistema de apoio que a gente tem, para que a gente possa enfrentar esse cachorro ou fugir desse cachorro. Se nós acharmos conveniente enfrentar, ele vai para cima e de repente podemos ou não ser mordidos pelo cachorro, mas de repente ele pode sinalizar para a gente que é para fugir. E aí a gente dá um pinote, de repente consegue dar um salto num muro de 2 metros, mas porque a gente alcançou mecanismos de propulsão ali por esse mecanismo. Então o medo ele consegue nos ajudar a enfrentar ou fugir de alguma circunstância.
E ele é um mecanismo que ele está instalado desde lá dos nossos ancestrais. E algumas memórias, elas vêm sendo instaladas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão acompanhando aí o raciocínio? Sinalizem aí para mim, por favor. Acho que tá dando para ouvir, né? Então, dentro da nossa neurologia, existem já alguns programas que são executáveis. Então, os nossos ancestrais já passaram por algumas circunstâncias e eles deixaram armazenados ali um banco de dados para nos proteger. Então, esse sistema que está armazenado dentro de nós, ele já vem sendo guardado informações há muitas gerações para nos proteger. Muitas vezes eu já acabei atendendo pessoas que tinham medo de cobra, mas que nunca tinham visto uma cobra. E tinham pavor de cobra. Mas por quê? Dentro da nossa neurologia já existe essa informação que os nossos ancestrais deixaram ali para nos proteger. Então, de repente, uma pessoa está andando por um matagal e, de repente, a grama começa a se mexer e essa pessoa instintivamente tem um impulso de dar um passo para trás. É porque talvez ali na nossa neurologia já tenha uma informação gravada que poderia existir um perigo de ser uma cobra. Então, existem algumas informações dentro da nossa neurologia que já estão armazenadas ali para nos proteger. O nosso sistema de proteção, ele vem sendo aprimorado há muitas gerações e armazenado informações para que possamos sobreviver, para que a espécie ela possa se manter. Então existe um medo que ele é saudável, que ele serve para detectar o perigo. E existe um medo que talvez não seja tão saudável assim, que ele pode paralisar e impedir que a gente consiga executar algumas atividades que a gente gostaria de executar. A ausência de medo, ela pode ser inclusive perigosa, porque a gente pode ser exposto a alguns perigos que podem até gerar uma circunstância realmente de risco da nossa sobrevivência. Então vamos lá. Então aqui já expliquei um pouquinho para vocês, vou recapitular aqui o que eu já passei, né? Então já expliquei um pouquinho sobre o medo. Algumas pessoas, é tão polêmico que algumas pessoas entendem o medo como positivo e algumas pessoas entendem o medo como negativo. Já falei que o medo faz parte das nossas emoções primárias. Já disse também que ele está relacionado ao nosso instinto de sobrevivência. Se você tem uma conotação de que o medo ele é negativo, talvez o teu olhar para o medo ele realmente vai trazer para você circunstâncias negativas. E quando eu entendo o medo como um instinto de proteção, ele pode ser meu aliado e me ajudar em me impulsionar para que eu consiga atingir os meus objetivos. Já expliquei de uma maneira bem simples aí como ele age na nossa fisiologia. E eu gosto de usar o medo a meu favor quando eu consigo colocar ele para trás. Quando ele está na minha frente, ele me deixa cego. Eu não consigo enxergar as possibilidades e ele me paralisa. Então, quando eu tenho alguma sensação que eu estou sentindo um pouco de medo, que eu estou tendo um pouco mais de ansiedade, minhas mãos estão transpirando como hoje, como fazendo essa live pela primeira vez, desperta uma ansiedade e desperta uma sensação ali de perigo. O que pode acontecer de ruim aqui nesse momento? A internet pode travar, como aconteceu agora há pouco, e de repente eu perdi a linha de raciocínio de como explicar para vocês tudo isso que eu estou querendo explicar. E eu posso não conseguir transmitir essa informação, então existe uma sensação de perigo, mas eu também posso me cercar aqui de alguns objetivos, de fazer um script, como eu fiz aqui para mim, para que eu siga uma linha de raciocínio, para que fique mais simples para vocês acompanharem o que eu estou conseguindo explicar. Oi, Erika Mayumi, a Erika Mayumi, ela tá na África. Muito bom ver você aqui, viu, Érica? Então, minha primeira live, estou me sentindo muito honrado por ter uma pessoa lá da África. Todos vocês, estou muito feliz, mas honrado por ter uma pessoa me assistindo lá da África, né?
Mas voltando aqui. Então, o grande segredo é quando a gente consegue, Moçambique, consegue colocar o medo para trás. Então, para ajudar vocês a entender um pouco melhor sobre o medo de vocês, eu fiz uma proposta aqui em que a gente possa seguir um roteiro. Quando eu decidi fazer essa live, eu também senti uma sensação de medo. E essa sensação de medo, ela pode me paralisar ou ela pode me impulsionar. E aí eu tenho que ter muito claro o porquê que é importante ou porquê que eu gostaria de fazer essa live. Quando eu consigo entender isso, fica mais simples de eu conseguir superar os meus medos, quando eu consigo entender de onde vem esse medo, tá? Então, quais são os 4 passos aqui? Eu vou explicar eles para vocês e depois eu vou explicar eles passo a passo de como esse roteiro que eu fiz aqui para ajudar, que é mais ou menos como eu faço no meu consultório para ajudar os meus pacientes. Então, às vezes eu tenho um paciente lá que ele está com medo de dirigir. Então, eu tenho alguns pacientes que eu estou ajudando eles a vencer o medo de dirigir. Pessoas que têm medo de falar em público. Pessoas que têm medo, que têm interesse numa pessoa solteira, que gosta de uma pessoa, mas tem medo de chegar nessa pessoa e se declarar. Então, esse é um passo a passo que geralmente eu costumo usar com os meus interagentes no consultório para que possa ajudar eles a vencer os medos que eles estão sentindo, tá bom? Então, só lembrando, eu não vou falar aqui sobre a síndrome do pânico. Quem sabe mais para frente a gente possa falar um pouquinho mais sobre isso. Mas nesse momento eu vou falar de alguns medos que são mais simples para serem resolvidos e de serem entendidos, tá? Então, o primeiro passo é a identificação, é entender qual é o medo que eu tenho. Então, é muito importante eu entender qual é o medo que eu tenho. Quando eu entendo o meu medo, aí o próximo passo é entender se ele é real ou se ele é imaginário. Depois nós vamos voltar aqui para poder explicar melhor aí para vocês o que seria essa circunstância de ser real ou de ser imaginário, tá? O segundo passo dessa proposta é entender se esse medo ele é meu ou se ele foi passado por alguém para mim. E aí eu vou explicar um pouquinho da minha história aqui para vocês. O terceiro passo é qual o impacto desse medo na minha vida? Ele me impede do quê? E ele me beneficia do quê? Então, o medo ele pode me beneficiar, ele pode trazer algum benefício para mim? Ele pode trazer algum ganho secundário? Então, o que é ganho secundário? Talvez vocês não saibam o que seja um ganho secundário. Então, vou tentar explicar aqui para vocês o que seria um ganho secundário também. E o quarto passo seria a responsabilidade mais a ação. E para que isso a gente consiga vencer os nossos medos. Se você conseguisse hoje vencer um medo que você sente, o que isso geraria em você? Qual é o resultado? Você se sentiria feliz? Você se sentiria realizado? Então vamos pegar uma pessoa que tem medo de dirigir. Se ela conseguisse vencer esse medo de dirigir e passasse a dirigir, o que isso proporcionaria para você hoje? Se esse é o seu medo, o que isso proporcionaria? Você ficaria feliz com essa circunstância? E aí é importante explicar algumas coisas que dentro da nossa neurologia nós temos alguns circuitos cerebrais que são preferenciais. E nós podemos ou não ativar esses circuitos preferenciais. Então, o que são esses circuitos preferenciais? Circuitos preferenciais é como se fossem pilotos automáticos dentro da nossa neurologia. Então, eu vou até sair um pouquinho do meu script aqui. Vou ir num assunto bem polêmico aqui para vocês. Talvez vocês conheçam alguma pessoa que tenha um padrão de sempre atrair para si relacionamentos tóxicos. Por que essa pessoa às vezes sempre atrai relacionamentos tóxicos para sua vida? Então, porque muito provavelmente dentro da sua neurologia já existe isso dentro de você. Oi, Grazi, que ótimo que você está trabalhando aí o medo de dirigir. Eu estou trabalhando 2 pessoas nesse momento com medo de dirigir.
e elas estão vencendo esse processo, então já estão começando a dirigir. Então vai ser bem legal aí que de repente possa te ajudar aí também. E aí é importante eu salientar uma coisa agora aí para vocês. Existem alguns medos que serão necessários a ajuda de profissionais para que sejam vencidos, tá? Então existem medos que realmente a gente precisa de ajuda de um profissional para que ajude a gente a entender os nossos medos. Principalmente quando a gente chegar ali na etapa 2, quando eu falar sobre o medo que foi passado para alguém, por alguém, vai ser importante talvez a ajuda de um profissional para poder te ajudar, né? Então, quando que a Érica colocou ali, né, eu respeitar os meus medos. Todos nós temos qualidades e temos fraquezas. Nós somos imperfeitos, mas geralmente cobramos uma perfeição. E esse mecanismo de eu cobrar essa perfeição, ele acaba me travando e acaba não permitindo às vezes que eu consiga executar as atividades. Aqui a Cris está falando sobre o medo do escuro, né? O medo do escuro, Cris, ele tem um outro mecanismo ali que eu não sei se eu vou conseguir explorar hoje. Também a síndrome do pânico, não sei se eu vou conseguir explorar aqui hoje. Porque a síndrome do pânico, já tratei, olha, muitas pessoas com síndrome do pânico. Mas é muito importante a gente entender aí na questão da síndrome do pânico quais foram os gatilhos que estão desencadeando isso. Então eu não sei se eu vou conseguir explorar isso. Mas se eu conseguir sair bem nessa live aqui de hoje, talvez eu consiga fazer com vocês uma outra live falando sobre esse assunto, tá? Então vamos lá, vamos para a proposta. Vamos para a proposta que eu coloquei aqui para vocês sobre a identificação. Então, o primeiro passo é identificar qual é o medo que eu tenho. Então, eu tenho medo de dirigir. Então, esse é um medo. Eu vou focar aqui em 2 aspectos para poder ficar mais fácil para a gente desenrolar essa live, ok? Cobrança da perfeição, Érica, legal. Eu só não sei se eu vou conseguir explorar isso aqui hoje. Mas a maioria das pessoas tem essa cobrança de que tudo tem que ser perfeito. A Érica, ela trabalha muito com uma coisa que... A Érica é minha esposa, né? Ela trabalha muito com algo assim que eu admiro muito, que é melhor feito do que perfeito. Porque muitas vezes a gente fica tentando encontrar, estar tudo perfeito para a gente começar alguma coisa e talvez esse momento nunca chegue. Eu lembro a primeira vez que eu fui dar aula... na sexta-feira eu entrei dentro de um processo, eu já mudando de assunto aqui de novo, né? Eu entrei dentro de um processo de sabotagem na sexta-feira. A minha primeira aula seria no sábado. Eu entrei dentro de um processo de sabotagem e me deu medo e eu disse, acho que eu não vou dar aula porque eu não estou preparado. Mas eu já tinha me preparado para essa aula. E aí eu fiquei tentando entender aquele processo de sabotagem e aí eu vim trazendo a informação para mim. E aí eu coloquei uma circunstância assim, tá, essa é a primeira vez que eu vou dar aula. Talvez não saia como eu gostaria. Mas se eu não fizer a primeira vez, talvez eu nunca saiba o que eu posso melhorar. Então foi aí que eu tomei a decisão de enfrentar esse medo de falar em público e dar a aula, né? E eu enfrentei, dei a aula e isso não saiu exatamente como eu gostaria. Mas a partir desse momento eu consegui entender o que eu poderia melhorar. E é o mesmo que provavelmente vai acontecer com essa live hoje. É a minha primeira live aqui. Depois eu vou assistir ela com calma e vou entender o que eu posso melhorar para conseguir impactar mais ou levar mais conhecimento para as pessoas. Ó, a Érica colocou uma coisa muito legal aqui. Melhor feito do que perfeito. Melhor feito do que perfeito e na imaginação nunca feito. Bem legal isso aí. Então, quando a gente vai para ação, talvez não saia exatamente como a gente gostaria, mas a gente pode ter a oportunidade de saber o que a gente pode melhorar. Mas vamos lá, vamos aqui. Então, qual é o medo? Então, vamos trabalhar aqui com 2 medos. O medo de dirigir e, de repente, o medo de falar em público. E vamos por essas 2 linhas aqui. O medo do escuro, Cris, pode ser que esse medo ele tem um mecanismo mais profundo. Ele ativa outras estruturas ali que pode
Talvez eu não consiga explicar aqui, porque ele depende de um processo terapêutico para o destravamento, tá bom? Então eu vou trabalhar com essas duas linhas nesse momento. Então qual é o medo? O medo de dirigir e o medo de falar em público. Então o medo de dirigir, ele é um medo real ou um medo irreal? Então a primeira coisa que eu tenho que pensar, ele é um medo real? Então tá, eu tenho realmente medo de dirigir. Ok, eu tenho medo de dirigir por quê? Então eu tenho que entender qual é o perigo relacionado a esse medo de dirigir. Então o perigo é, de repente, eu bater o carro, eu atropelar alguém, o carro morrer. Então talvez aí exista algumas coisas a serem pensadas, né? Então eu preciso de alguém, de um profissional que me oriente para que eu possa aprender a dirigir. Então esse é o primeiro passo. O medo de falar em público. Da onde vem o medo de falar em público? Muitas vezes vem da exposição, o medo de errar e o medo de se sentir exposto. Oh, até minha mãe entrou aqui. Oi, mãe. Legal ver a minha mãe aqui também. A minha mãe acabou de entrar aí. Beijo, mãe. Até me desconcentrei. O medo de dirigir, ele vem com o medo da exposição e com o medo de repente, a gente fazer alguma coisa errada, bater num outro carro, atropelar alguém. Então, o perigo ele é real disso acontecer. Então, ele não é imaginário. Ele é um perigo real, que pode acontecer mesmo, causar um acidente. O medo de falar em público. Da onde vem o medo de falar em público? Ele vem justamente de eu não saber como me comportar ali na frente das pessoas e de repente das pessoas não estarem gostando daquilo que eu estou falando. E aí tem uma coisa muito importante. A gente nunca vai conseguir agradar todas as pessoas. Então, quando eu decido enfrentar uma circunstância como essa de falar em público, é importante eu aprender a lidar com a crítica. Não é muito simples lidar com a crítica. As pessoas falam muito sobre críticas construtivas, né? Não é muito simples lidar com essas críticas construtivas ou não tão construtivas assim. A autoestima ela precisa estar muito boa para que a pessoa consiga trabalhar melhor com isso, tá? Agora o grande X é que a maioria das pessoas ela tem um medo de se sentir, de estar exposta. Mas nós estamos expostos a todo momento. A todo momento nós estamos expostos, a não ser que a gente esteja ali no nosso quarto, num mundinho fechado, e a gente fique exposto. Então, vem exatamente com isso que a Érica está colocando ali, o medo do julgamento. Então, eu estou aprendendo a dirigir o meu carro, e ali meu carro morreu. E alguém vai meter a buzina e vai buzinar, porque eu parei o trânsito e coisa e tal. Então, o medo da crítica é uma crítica de uma pessoa que eu nem conheço, e isso vai me paralisando e vai fazendo com que esse julgamento de pessoas, inclusive que eu não conheça, faça eu não atingir um objetivo que vai me deixar feliz. Então eu preciso primeiro aí aprender a lidar um pouco com a crítica e com o julgamento, não tem como. É muito cruel muitas vezes o julgamento que as pessoas fazem, mas de verdade a gente precisa aprender a lidar com isso e é necessário a gente melhorar a nossa autoestima para que a gente aprenda realmente a lidar com a crítica, com o julgamento. Eu trabalho com uma circunstância muito forte dentro do processo terapêutico, tanto nas aulas quanto no consultório com os meus interagentes, sobre o julgamento, né? Eu trabalho com uma circunstância realmente da gente conseguir respeitar as pessoas, entender que todas as pessoas têm qualidades, mas também têm fraquezas, e que por trás de toda história existe um mecanismo ali, né? Que a Érica colocou sobre a vulnerabilidade. Então, identificar qual é o meu medo. O meu medo é de causar um acidente, ou do meu carro morrer, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, é um perigo real. Para isso, quando é um perigo real, eu preciso me cercar de responsabilidade. Que tipo de responsabilidade? Eu não vou pegar um carro para dirigir se eu não estou preparado para isso. E se, por exemplo, eu não tenho uma habilitação. Eu não vou entrar numa pista para dirigir sem estar preparado para isso. Então, para isso existe uma autoescola e existe um instrutor para que possa nos preparar para essa circunstância. Então, eu vou me sentir mais seguro a partir do momento que eu começar a fazer isso muitas vezes e vai se tornar comum
eu fazer isso. Quando eu começo a aprender a dirigir, então são muitas ações ao mesmo tempo. Então eu sento no meu carro e eu tenho que regular o banco, eu tenho que regular o retrovisor, ligar o carro, pisar na embreagem, pôr primeira, pisar no acelerador, ir soltando a embreagem, ir acelerando mais, e o carro vai andando e de repente o carro morreu. Nesse momento eu já estou ansioso, então os batimentos cardíacos já estão mais acelerados, então eu já começo a transpirar e eu começo a fechar o meu mundo. Nesse momento é muito importante, de repente, eu fazer um exercício de respiração para oxigenar melhor o cérebro, para que eu volte a assumir o controle daquilo que eu estou fazendo. E aí eu ligo o carro novamente, e aí eu penso novamente em todo o processo que eu estou fazendo, e aí o carro vai indo, vai andando, vai andando, vai andando, eu tenho que passar a segunda, e eu vou acelerando o carro, passei segunda, mas aí eu estou indo bem devagar ainda, tem pessoas buzinando atrás de mim, mas o instrutor fala, pode ir tranquilo, as pessoas vão passar você pela esquerda, mas vai seguindo o teu caminho, e eu vou indo, e aí daí a pouco eu tenho que parar ali no semáforo, e aquilo me dá um medo novamente, porque conseguir frear sem deixar o carro morrer, mas aí eu vou ter que fazer todo o processo novamente, pisar na embreagem, engatar a primeira, e o X é que o aprendizado ele acontece com a repetição. Então, quando eu começo a repetir esse processo muitas vezes, esse processo ele vai criando dentro da minha neurologia um piloto automático. Mas para isso eu preciso me desafiar. Então eu preciso entender o que é real e o que é irreal, o que é imaginário. Um perigo imaginário, por exemplo, em falar em público. Um perigo real. Dar um branco e eu esqueci o que eu tenho que falar. Como que eu vou me cercar disso para que isso não aconteça? Responsabilidade. Eu vou fazer um script, vou preparar um slide para que isso fique mais simples. Aí vem o segundo passo, que talvez seja o mais delicado ali. Esse medo, ele é meu ou ele foi passado por alguém? Parece que voltou, travou aí, né? Então vem, esse medo ele é meu ou ele foi passado por alguém? E aí eu vou falar um pouco da minha história aqui para entender para vocês. Quando eu tinha mais ou menos 28 anos de idade, eu estava com muito medo de morrer. E é meio maluco, né? Porque uma pessoa saudável, com 28 anos de idade, com medo de morrer, então aí realmente a gente precisa se questionar, da onde está vindo esse medo? Então, da onde está vindo esse medo? Vocês conseguiram acompanhar ou perderam aí Vocês perderam bastante coisa ou conseguiram acompanhar? Estão acompanhando? Dá um ok aí para mim, por favor. Voltou? Ok. Então eu vou para o segundo passo e depois eu volto lá para o primeiro passo, né? Estou falando aqui da minha história ali, né? O medo de morrer que eu tinha quando 28 anos. E era angustiante eu pensar na possibilidade de morrer. E aí eu comecei a raciocinar sobre o assunto para entender da onde vinha esse medo de morrer. Porque um jovem com 28 anos com medo de morrer é muito delicado, né? Você está saudável, por que isso está acontecendo? E aí eu entendi que esse medo não era meu, porque o meu pai morreu de 28 para 29 anos de idade. Então, quando eu cheguei exatamente na mesma idade que meu pai tinha morrido, eu senti sensações parecidas com que o meu pai talvez tenha sentido quando ele veio a falecer. Então, como a minha referência morreu com 28 para 29 anos de idade, eu tive o mesmo medo. E naquele momento, eu consegui trazer isso para a minha consciência, que era a história do meu pai, e que eu estava saudável, que eu poderia seguir a minha vida. E aí eu consegui me libertar desse padrão e seguir adiante, porque realmente eu tinha parado a minha vida naquele momento pelo medo de morrer. E aí naquele momento eu me questionei exatamente, mas se eu morrer agora, o que vai acontecer? Acabou. Mas quando eu olhava para o Gabriel, para o meu filho mais velho,
Eu olhava para ele e eu pensava assim, o que vai ser do meu filho se eu morrer? E aí eu olhava para minha esposa e eu pensava, o que vai ser da minha esposa se eu morrer hoje? Então, na verdade, eu não estava falando exatamente do Gabriel e da Érica, eu estava falando de mim. Eu estava falando das memórias que eu vivi, mas enquanto filho e não enquanto pai. Então era um medo que estava me assombrando. Lembra que eu falei lá no início da live sobre circunstâncias dos nossos ancestrais e coisa e tal? E aí eu me cerquei de mais vida e passei a trabalhar mais dentro de mim a gratidão por estar vivo, por ter a oportunidade de viver. E de poder curtir o meu filho, poder curtir a minha esposa. Então, nesse caso aqui, é importante a gente entender, esse medo é meu ou esse foi um medo passado por alguém? São experiências traumáticas de outras pessoas. Então, por exemplo, se você dirigia e bateu um carro e depois disso você parou de dirigir, então esse é um medo que você passou, que você está passando. É uma experiência sua. E aí você pode continuar alimentando esse medo se você continuar vendo vídeos e informações sobre acidentes, você vai aumentando a sua neurologia com todas essas informações e aí teu medo ele vai crescendo. Então é muito importante a gente entender essa circunstância de que se essa história é minha, ela é um pouco mais simples de trabalhar, ou se ela foi passada por alguém. Quando ela foi passada por alguém, eu tenho que ir trazendo isso para a consciência e ir trabalhando para quebrar esse mecanismo. Quando é uma vivência minha, muitas vezes é um trauma que eu vivenciei. E aí eu posso me cercar novamente de recursos para me ajudar a vencer isso, ou de profissionais que possam me ajudar. Por exemplo, na questão do carro, contratar um novo professor ali para me ajudar a vencer esse medo de dirigir novamente, porque eu já dirigi e coisa e tal. E o medo de falar em público, eu vou vencer nessas circunstâncias se eu, de repente, contratar um profissional para que possa me ajudar nesse sentido. E aí o terceiro passo é, qual é o impacto desse medo na minha vida? Ele me impede do quê? Então essa é outra pergunta que a gente tem que fazer. O que esse medo me impede? Então, o medo de dirigir, ele me impede do quê? De eu ter uma liberdade maior de ir e vir na hora que eu quero. Então, quando eu tenho clareza do que ele está me impactando, do que ele está me impedindo, fica mais claro de eu entender se eu quero vencer esse medo ou não, ou se eu vou continuar deixando ele na minha frente. Só que ele também pode ter um outro ganho secundário. Ele me beneficia do quê? Então ele me beneficia porque, por exemplo, eu não preciso me desafiar a mais nada. E aí, então, eu vou sempre pedir ajuda para alguém fazer isso por mim. Eu vou pegar um Uber, vou de condução e assim por diante. Só que isso depende muito, esse benefício, ele depende muito do ponto de vista da pessoa, né? Porque eu estar dentro de uma zona de conforto, ele traz um benefício de eu simplesmente ficar confortável e não me desafiar a nada novo. Quando eu me desafio a coisas novas, eu ouso fazer coisas diferentes, a minha autoestima ela tem uma tendência, quando eu consigo atingir os objetivos, a minha autoestima ela tem uma tendência de melhorar e daí eu me sinto mais seguro para realizar outras coisas. Quando a nossa autoestima está boa, é o melhor momento para a gente ousar e se desafiar a fazer coisas diferentes. E sempre isso dentro de uma coisa que eu gosto de trabalhar muito, que é uma palavrinha mágica que a gente usa dentro do processo terapêutico, que é MEL. O que é MEL para nós no processo terapêutico? MEL é moral, ético e legal. Então tudo que eu vou fazer na minha vida, se ele for MEL para mim, então por que não? Por que eu não me desafiar a fazer algo diferente? Então, o terceiro passo aí é identificar o que esse medo ele me impacta. Ele me impede de fazer alguma coisa e ele me beneficia de fazer alguma coisa. Quando o benefício ou o falso benefício ele é maior do que o benefício, talvez eu não consiga ter forças para atingir esse objetivo. Então, eu preciso realmente ter um objetivo claro do porquê isso vai me ajudar em alguma coisa. Tá bom?
E aí o quarto passo é responsabilidade mais ação. O que seria esse quarto passo? Responsabilidade mais ação. Eu me preparar. Então, por exemplo, no caso de dirigir, é realmente eu contratar um professor e eu treinar para que eu me sinta seguro para conseguir atingir esse objetivo. E no caso, por exemplo, de fazer uma palestra, é de repente, contratar um profissional para que eu possa me treinar, me ajudar a estar preparado para fazer isso. E partir para a ação, que é aquela circunstância melhor feito do que perfeito. É importante aqui a gente falar uma coisa que o Nelson Mandela fala, que ele falou, né, uma mensagem bem famosa dele, que diz assim, que coragem não é ausência de medo. Todos nós sentimos medo, mas a coragem é enfrentar esses medos, é se desafiar a enfrentar esses medos. Agora, realmente, para que a gente possa vencer o medo, a gente vai ter que transformar esse novo mecanismo em piloto automático, que é o que acontece com dirigir. Então, por exemplo, vamos a um outro recurso lá da nossa infância. Quando nós éramos crianças e a gente estava aprendendo a andar, a gente levantava, dava um passo e caía, levantava e caía, levantava e caía, levantava e caía, até o momento que a gente conseguiu encontrar um ponto de equilíbrio e conseguiu dar um outro passo e assim por diante, e a gente foi vencendo aquele medo e conseguiu aprender a andar. Então esse recurso a gente já tem dentro da nossa neurologia desde a nossa infância. Um outro desafio que a gente tem na nossa vida é quando a gente aprende a escrever. No começo é muito desafiador você ter que fazer as letras e juntar as letras e aprender a ler. E quando isso vai virando piloto automático, a nossa neurologia ela condicionou e vai embora. Então, na verdade, o piloto automático ele tem uma relação com condicionamentos que a gente vai desenvolvendo. Então, para vencer medos, eu preciso fazer algo por ir acertando e fazendo algo por tempo suficiente para que vire um piloto automático dentro da minha neurologia e crie circuitos preferenciais. Quando isso acontece, eu consegui realmente colocar o medo para trás e ele me impulsionou a vencer esse medo. Conseguiram acompanhar mais ou menos aí a linha de raciocínio? Muito bem, muito bem. Então eu vou recapitular aqui com vocês um pouquinho sobre a live, tá bom? Então, o que é importante eu entender sobre o medo? O medo é uma emoção primária, e sendo uma emoção primária, ele nasce com a gente, ele vem de fábrica. Sendo de fábrica, ele tem uma função importante. Ele está relacionado ao nosso instinto de sobrevivência. Então, quando existe uma circunstância de perigo, quem entra em ação é os mecanismos já instalados, que vão disparar mecanismos para que possa nos ajudar a enfrentar ou fugir de algo. Então, houve uma sensação de perigo, antes mesmo de eu perceber alguma coisa ali. Então, por exemplo, eu estou atravessando a rua e, de repente, eu não prestei atenção que estava vindo um carro e a pessoa buzina. Nesse momento, o meu corpo ele vai disparar esse mecanismo do enfrentamento ou da fuga. Então, estruturas do nosso cérebro, a amígdala e outras estruturas vão mandar informações para a nossa suprarrenal e hormônios estarão inundando o nosso corpo e vai fazer com que a gente tenha uma tendência de fugir, de repente de ir para o outro lado da rua, de enfrentar e ir para o outro lado da rua, ou de repente de fugir e voltar. Quem vai definir isso depois vai ser o nosso neocórtex, que vai tentar raciocinar sobre isso. Quando o nosso organismo, quando o nosso sistema entra em sistema de pavor, então geralmente a gente tem uma circunstância de nos paralisar, porque a gente não sabe o que fazer. Então aí esse mecanismo às vezes ele não vai funcionar porque entrou num estado de pavor. Então entender. São emoções primárias, está relacionado ao nosso instinto de sobrevivência, então ele é importante, mas ele passa a ser prejudicial quando ele me paralisa. De algo que eu quero fazer, que está dentro do meu mel, que vai me fazer feliz, então ele começa a me paralisar e fazer com que eu não consiga atingir os meus objetivos.
Um outro exemplo, um jovem que de repente está interessado numa menina e ele tem medo de chegar nessa menina, de demonstrar o que ele sente por ela. Uma coisa que é importante a pessoa estar disposta a entender ou ter uma percepção de que a outra pessoa talvez não queira. E aí a pessoa tem que estar disposta a entender com qual dor ela quer viver ou com qual circunstância. Viver com a dúvida se eu tenho a chance ou viver com a possibilidade de realizar algo. Então, às vezes a gente precisa se questionar. Eu quero conviver com a dúvida, com essa dor da dúvida, ou eu quero conviver com a possibilidade de algo acontecer na minha vida? Porque de repente se não dá certo, eu também posso partir para outra circunstância. Beleza? Já fugi de novo aqui um pouquinho. Então, emoções primárias, instinto de sobrevivência, o medo, o que vai fazer dele positivo ou negativo é de como você encara ele, mas é muito importante você entender, respeitá-lo porque ele está aqui como um mecanismo para nos ajudar. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Só que nós, durante a vida, recebemos muitos condicionamentos equivocados que fazem com que a gente se amedronte e vire pavor, e aí isso nos paralisa. Quem sabe aí numa próxima eu explico isso melhor. Então, o grande segredo é, de repente, eu colocar o medo para trás para que ele me impulsione para eu atingir o meu objetivo. Quando ele está na minha frente, geralmente ele me cega e eu não consigo enxergar as possibilidades do que fazer para vencer ele. E aí, uma proposta aqui de um roteiro para que possa nos ajudar, mas é necessário responsabilidade de sentar em cima disso. Dentro do consultório, eu faço isso 1, 2, 3, 4 vezes com o meu interagente, até a gente conseguir encontrar respostas assertivas para que eles se sintam mais seguros. Então, o primeiro passo é a identificação. Qual é o medo que eu estou sentindo? Eu tenho medo de dirigir. Ele é real ou ele é imaginário? Não, ele é imaginário. Muitas pessoas dirigem, mas existe um perigo. Existe um perigo de acidente, tá? Então eu vou me cercar de responsabilidades de me preparar para essa segunda circunstância. Esse medo, ele é meu ou foi passado por alguém? Então, de repente, meu pai, minha mãe, um tio, alguém falam muitas vezes que é perigoso dirigir, que é perigoso, e aí o meu sistema de alerta, ele condicionou que é perigoso. E tudo aquilo que se transforma em crença, o meu inconsciente vai fazer de tudo para validar. Então, aí precisa de pessoas de autoridade para ajudar a pessoa a remover essa crença, substituir essa crença por uma crença nova. Entender se é uma vivência minha, uma história minha, ou se foi algo passado por alguém. Aí contei ali para vocês a história do meu pai, do que aconteceu comigo. Qual é o impacto desse medo na minha vida? Ele me impede de fazer o quê? Do que ele está me impedindo? Quando eu entendo do que ele está me pedindo, e se eu conseguir realizar isso, isso poderá, se isso me deixar feliz, então eu tenho um motivo pelo qual fazer isso. E de repente isso vai ser fortalecedor para me desafiar a criar circuitos preferenciais dentro da nossa neurologia. Os circuitos preferenciais dentro da nossa neurologia, que são os pilotos automáticos que a gente falou agora há pouco, porque também existe o piloto automático negativo e o positivo, mas não vamos explorar isso hoje. Quando a gente está feliz, se criam alguns circuitos preferenciais dentro do nosso cérebro. Levou muito tempo para eu conseguir entender isso, até que o ano passado eu fiz um curso de neurociência que conseguiu me dar um pouco mais de clareza de como isso funciona dentro da nossa neurologia. Então, quando a gente fica feliz e libera dopamina dentro do nosso corpo, o nosso organismo vai criando circuitos preferenciais para que ativa aquele mecanismo ciclo da gratidão, que vai ativando para que eu queira fazer aquilo novamente para sentir essa sensação boa de felicidade e coisa e tal. Então, entender também se esse medo ele me beneficia, se eu tenho um ganho secundário, tá? Eu vou ficar aqui na minha zona de conforto e isso não quero sair dessa história. Então, quando eu entendo que esse benefício, isso depende do ponto de vista, mas quando esse benefício ele é maior do que o que vai me proporcionar felicidade e alegria, então talvez eu tenha que reavaliar se eu quero realmente fazer isso ou não.
E o quarto passo é responsabilidade mais ação. A responsabilidade é me preparar para isso. Me preparar para que isso possa acontecer. Quando eu penso de maneira positiva, sinto de maneira positiva, eu consigo agir de maneira positiva. Quando eu alimento os meus pensamentos de maneira positiva, eu consigo sentir de maneira positiva e consigo agir de maneira positiva. Quando eu alimento a minha mente com pensamentos negativos, eu vou sentir negativamente, vou sentir angústia, vou sentir uma ansiedade prejudicial e provavelmente ou eu não consigo agir ou eu vou agir negativamente. Então uma coisa importante aí também é entender como nós estamos alimentando a nossa mente. Nós estamos alimentando a nossa mente com coisas negativas no nosso dia a dia, nós estamos absorvendo só o que tem de ruim, ou nós estamos olhando para as coisas positivas que tem à nossa volta. Então, lembrando que existem alguns medos que será necessário ajuda de profissionais para que possamos vencer. Espero ter conseguido ajudar vocês a entender um pouquinho mais do medo. Gratidão por todos vocês estarem aqui e por acompanhar essa live. Depois eu vou assistir de novo, como eu disse, é a minha primeira live. Então eu vou assistir de novo para entender o que eu posso melhorar para poder fazer outras lives, se assim for prudente também, né? E para poder me ajudar. Deixa eu ver aqui só uma coisa que a Erika colocou. Tem usado o medo como desculpa para estagnar. Muitas pessoas usam mesmo, né, Erika, esse medo. Usam o medo como desculpa para ser acomodada. Muitas pessoas realmente usam o medo para não ousar, para não fazer nada de diferente. Eu acho que todas as pessoas elas sentem medo de alguma coisa, mas isso não faz de nós pessoas ruins, só faz de nós seres humanos. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de todos vocês e muita gratidão por ter acompanhado essa live. Beijão. Encerrei o vídeo. Agora como eu vou gravar? Encerrar o vídeo.